disse, e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Essa resposta de Jó ao Senhor foi depois de Deus, do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus fazer algumas perguntas para Jó. Deus perguntou a Jó sobre a terra, todo o funcionamento do céu, dos mares, da natureza. Deus fez muitas perguntas para Jó. No capítulo 41, o versículo 11, Deus pergunta para Jó: quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Deus fala com Jó no capítulo 41 do Leviatã, disse: quem é capaz de pegá-lo? Ele é poderoso, não existe homem, caçador, não existe nenhuma engenharia, nada que o homem possa fazer para prender esse grande animal. O Leviatã, ele é um exemplo de orgulho, de soberba. Deus estava falando isso com Jó. E no capítulo aqui, quando nós lemos o capítulo 42, versículo 1, quando Jó responde ao Senhor, Jó, ele declara: eu sei que o Senhor pode todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. O Senhor perguntou: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E Jó mesmo diz: Senhor, sou eu. Eu falei de coisas que eu não entendia. Eu disse coisas que eu não devia falar. Coisas maravilhosas demais, eu não conhecia. Então eu falei demais. Jesus diz que existe um momento no futuro, no nosso futuro, onde todos nós vamos prestar contas de todas as palavras ociosas que saírem da nossa boca. Todas as pessoas serão julgadas pelo que falaram e pelo que fizeram. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com o que nós pronunciamos. Jó que agora estava pedindo a Deus perdão, porque ele falou de coisas que ele não entendia. Ele questionou a sabedoria divina. Ele, com ignorância, por falta de conhecimento, questionou o agir de Deus na sua vida. Ele duvidou, ele questionou. E se você ler os capítulos no meio do livro de Jó, você vai compreender as palavras que Jó disse. Mas agora aqui diante do Senhor, depois de Deus pregar para Jó, depois de Deus falar com Jó, Jó, ele reconhece a sua ignorância. Ele reconhece diante de Deus o seu atrevimento. Ele fala: Senhor, sou eu. O Senhor perguntou quem foi que falou com ignorância, quem questionou sua sabedoria. Então eu quero dizer, Senhor, que eu sou essa pessoa. Nesse momento eu estou aqui diante do Senhor, arrependido por tudo que eu falei. Eu retiro tudo que eu disse. Eu me sento arrependido no pó e nas cinzas, porque eu falei demais. Eu permiti que a minha dor, o meu sentimento, fosse maior do que a minha fé. E eu acabei falando demais, mas eu quero que o Senhor me perdoe. A gente precisa compreender que as histórias bíblicas, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. É o livro mais antigo dos 66 livros que compõem hoje a nossa Bíblia. Ele é o livro mais antigo, ou seja, uma das histórias mais antigas a ocorrer. Provavelmente Jó foi um contemporâneo de Abraão. Ele basicamente viveu ali quase no mesmo tempo, segundo os estudiosos. E é importante nós analisarmos por que dessas histórias, por que esses relatos, a vida dessas pessoas, a intimidade dessas pessoas chegaram até nós. Porque as experiências dessas pessoas estão hoje sendo pregadas, ensinadas, o que elas viveram com Deus, o que elas acertaram e o que elas erraram hoje, porque tudo isso hoje está nas nossas mãos. É para nós analisarmos, é para nós avaliarmos, é para nós vermos como Deus age na vida do homem. Deus amou Jó de uma forma tão grande, tão poderosa, e Jó amava a Deus também. Não estou aqui questionando a fidelidade dele a Deus, não, porque ele era temente a Deus. Ele era um homem que temia ao Senhor. E muita gente fica às vezes se questionando por que um homem tão íntegro, um homem tão bom, um homem tão temente a Deus teve que passar por isso. É porque Deus queria provar alguma coisa pro diabo, é porque Deus sabia que Jó aguentava. Gente, quando nós olhamos nesse lado humano, parece que Deus estava brincando com Jó, mas Deus não estava.
Deus não permite nada acontecer na nossa vida sem um propósito de nós crescermos, um propósito de nós o conhecermos. Nenhuma dor na nossa vida é inútil, é em vão. Deus não faz isso conosco, Ele não brinca com a gente, Deus não brinca com seus sentimentos, Ele não brinca com seu sofrimento. O sofrimento na vida do cristão, de uma pessoa que anda com Deus, é uma ferramenta de Deus para que nós possamos ser moldados à semelhança de Cristo, é para parecermos mais com o nosso Senhor. Por isso que os apóstolos e o apóstolo Tiago diz que nós devemos alegrar nas tribulações, nós devemos sentir alegria pelas provações que nós passarmos, porque feliz é o homem e a mulher que supera, que vence as provações, porque a vida, a bênção vem depois da adversidade. A alegria, ela vem depois das provas. Então não adianta você lutar contra. Você precisa entender o propósito de Deus. Jó viveu meses nessa adversidade, mas agora nesse momento ele reconhece que Deus pode fazer todas as coisas. Ele reconheceu Deus de verdade na vida dele. Ele reconheceu o propósito de Deus na vida dele. Ele disse: eu sei que o Senhor pode tudo e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor, eu ouvi a sua palavra. O Senhor perguntou: quem é que questiona a minha sabedoria? E eu estou aqui dizendo: fui eu falei de coisas que eu não sabia, me perdoa. Eu estou arrependido no pó, na cinza, pelas coisas que eu falei. Eu retiro as minhas palavras, porque de verdade sim, as minhas palavras foram ignorantes. As minhas palavras eu falei como um orgulhoso, Senhor, mas me perdoa. Eu estou arrependido. O Senhor disse: ouça, eu falarei. Eu lhe farei umas perguntas e você responderá. E aí Jó diz: sim, o Senhor me perguntou tantas coisas e de verdade eu não sei responder, porque antes eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Aleluia! E depois dessa experiência maravilhosa de Jó com Deus, logo a partir do versículo 7, o Senhor agora começa um processo de restituição na vida de Jó. Só que nesse processo era necessário Deus também trabalhar nos amigos de Jó. As pessoas que estiveram com Jó nesse processo de dor, que ao início ajudaram, mas depois começaram a falar de sua própria sabedoria e começaram a dar seus palpites pessoais. Aqueles 3 amigos de Jó que falaram do que eles estavam vendo e começaram a palpitar na vida de Jó. E tem gente que às vezes é assim, às vezes você é uma pessoa desse nível, que às vezes palpita. Não estou falando que a gente não possa falar, mas a gente precisa pedir tanto a Deus a sabedoria para a hora de dar um conselho, a hora de dar um palpite sobre o sofrimento do outro, sobre o sofrimento alheio. Apontar, acusar é muito fácil. Só que acusação e apontamento é uma característica do inimigo das nossas almas. Um homem e uma mulher de Deus não pode agir dessa maneira, como acusador, como apontador. Porque quem acusa os nossos irmãos de dia e de noite é Satanás. Por isso que nós devemos tomar cuidado, por isso que Deus chamou a atenção. A partir do versículo 7, Deus chama a atenção dos 3 amigos de Jó, dizendo: depois que o Senhor terminou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você, com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais ao meu servo Jó, e meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, por sua loucura, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Sua, Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou Jó próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Agora era a hora do conserto. Os amigos de Jó não falaram o que era certo a respeito do Senhor para Jó.
eles falaram, infelizmente, falaram por si, falaram pela carnalidade. Muitas vezes a gente fala carnalmente, a gente fala do que a gente pensa, a gente dá a nossa opinião na vida do outro que está sofrendo indevidamente, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, que Deus não se agradou, Deus ficou irado com a atitude ele faz de Bildade de Zofar. Eles falaram muitos capítulos, eles falaram muitas coisas para Jó, e Deus não se agradou, Deus ficou irado, e Deus disse: vocês agora vão oferecer um sacrifício, Jó vai fazer uma oração por vocês, porque Jó também precisa perdoar vocês. E eu descobri que a gente perdoa quando a gente ora por aquela pessoa que nos ofendeu. Quando você ora por quem te prejudicou, você consegue perdoar. É orando por essa pessoa, abençoando ela, que a gente consegue perdoá-la. Deus estava tratando com Jó também nisso. Seus amigos magoaram você, né, Jó? Falaram muita coisa que não devia, falaram que não era certo. Eu sei que eles falaram errado. Então você vai orar por eles, você vai interceder por eles. O último processo da sua transformação é você limpar o seu coração com tudo aquilo que você ouviu de ele faz de Bildade de Zofar. E quando Jó está orando pelos seus amigos, enquanto ele está orando pelos seus amigos, Deus tornou Jó próspero de novo e deu a ele o dobro do que ele tinha antes. E no versículo 11 diz a palavra que todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com Jó à mesa. Eles consolaram Jó, confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, teve filhos. E no versículo 16, 17 diz: depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Depois de todo sofrimento, Deus ainda deu a Jó 140 anos para ele desfrutar de todas as bênçãos, de todas as vitórias depois daquela provação. O que eu quero te dizer? Que quando a gente persevera na luta, persevera na provação, quando a gente é fiel ao Senhor, entende o propósito, o Senhor nos dá vida, saúde, para viver todas as bênçãos que Ele tem para nós após aquela batalha. Se o povo que morreu no deserto não tivesse murmurado, eles teriam entrado na terra prometida e teriam vivido a bênção de uma terra que mana leite e mel. Então não reclame nas provações. E durante a sua vida, faça boas amizades, valorize as pessoas, seja sincero, fiel aos relacionamentos que Deus te entrega. Porque no final de tudo, Deus usou foi os amigos de longa data, os irmãos e as irmãs de Jó, para abençoá-lo financeiramente e também emocionalmente. Nesse momento eu convido você